Olá pessoal, você está aqui pela cidade do Rio de Janeiro, está com pressa, né? Tem pouco tempo por aqui. Nesse vídeo você vai conhecer 3 atrações imperdíveis e que você não pode deixar de conhecer. Se você chega no Rio de Janeiro por um dos seus aeroportos, de imediato você já tem uma ideia da beleza dessa cidade. Uma cidade que combina a vida urbana e a paisagem natural de uma forma muitíssimo singular e bela. Mas se você chega em especial pelo aeroporto Santos Dumont, ali próximo da região central da cidade, aí você percebe tudo isso de uma forma multiplicada. Tudo ali à sua frente, cidade, mar, montanhas, natureza. Por onde eu vou começar? O que não posso deixar de ver? Ora, vamos começar por um ponto mais distante e nem sempre visitado por quem chega na cidade. Aqui o visitante vai encontrar, numa área de 400 mil metros quadrados, mais de 3 mil exemplares de plantas tropicais ou subtropicais, espalhadas nos jardins ou nos viveiros. Alguns destes exemplares são únicos e ficam exatamente aqui no sítio Burle Marx. Comprou esse terreno, havia uma pequena capela aqui do século XVII, a capela de Santo Antônio da Bica. Era da Bica por conta do engenho que havia aqui na região, que era o engenho da Bica. E o dono do engenho era devoto de Santo Antônio, fez essa capela, passou por alguns problemas, inclusive foi o primeiro prédio, né, foi derrubado pelos franceses que invadiram aqui a região, e a capela então depois foi reconstituída no século XVIII e foi sendo usada pela comunidade. Com o declínio da economia açucareira aqui na região, essa capela foi ficando, sem uso, foi sendo destruída, e quando o Burle Marx compra o sítio, ele restaura a capela e abre para a comunidade. Ainda hoje ela é utilizada pela comunidade para batizados, casamentos e para as festas de Santo Antônio, todo dia 13 de junho. Roberto Burle Marx compra esse sítio aqui em Guaratiba em 1949. Aqui vai ser o local em que ele vai experimentar, plantar, criar, recriar, tanto com relação aos jardins e também com relação à sua arte, como escultura, tapeçaria, azulejaria, enfim, muitas outras coisas. Ele veio morar aqui em 1973 e fica aqui até 1994, quando ele morre. Mas em 1985 ele vai doar todo o sítio para o governo federal, hoje é administrado pelo IPHAN. A exigência dele era que ele, quando fosse o primeiro administrador, continuasse morando aqui e que os seus jardineiros continuassem trabalhando também como profissionais no sítio. Até hoje, aqui ainda há jardineiros que trabalharam com o Burle Marx e fazem então o trabalho de preservação, e vão ensinando então para os outros jardineiros que vêm depois. Então o trabalho dele continua aqui no sítio. Uma outra atração imperdível da cidade é o Aquarrio, bem aqui atrás de mim. Vamos conferir?
O Aquário Marinho do Rio de Janeiro, mais conhecido como AquaRio, é uma atração imperdível para quem visita a cidade. Localizado na zona portuária do Rio, ele faz parte de um grande projeto de revitalização da região, o Porto Maravilha. Ele é muito mais do que um passeio divertido. É um ecossistema complexo e fascinante que opera nos bastidores para garantir a saúde e o bem-estar de seus bichinhos. Como vocês podem imaginar, o funcionamento de um aquário de grande porte, como os que temos acesso no AquaRio, envolve ciência, tecnologia e uma logística impressionante. Aqui no AquaRio tem um animal que é originário do México, chegou ao Brasil de forma ilegal, né, era um contrabando, a Polícia Federal apreendeu e aí, enfim, foi levado para alguns centros de proteção aos animais e agora eles estão aqui em exposição. É o axolote, né, em espanhol, o ajolote, e ele está na nota de 50 pesos do México e também é um animal que, como ele se regenera, ele está associado a algumas mitologias dos astecas. Os números do AquaRio impressionam. São 28 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros de água, abrigando cerca de 5 mil animais de 350 espécies diferentes. O coração do aquário é o recinto oceânico de mergulho, um tanque gigante de 3,5 milhões de litros de água, onde é possível caminhar por um túnel submerso e observar de perto tubarões, raias e outras espécies marinhas de grande porte. Ele é o maior aquário marinho da América do Sul e uma das principais atrações da cidade do Rio de Janeiro. Os animais consomem cerca de 1 tonelada de peixes e frutos do mar por mês, incluindo sardinha, lula, camarão, gôndola e tilápia. Quando lá estivemos, testemunhamos o almoço das raias. Aliás, a dieta é balanceada e personalizada, com porções ajustadas às necessidades de cada bichinho.
Antes de sair da região portuária, não deixe de aproveitar suas inúmeras atrações. Temos um vídeo que trata especialmente dessa região. Link está na descrição. Nossa terceira sugestão é uma visita obrigatória. Um dos símbolos do nosso país no exterior, talvez perdendo apenas para o Cristo Redentor. Estamos falando do Pão de Açúcar, bem aqui atrás de mim. Nós vamos ver um pouquinho, né, dessa rocha tão importante, né, que desenha a paisagem aqui do Rio de Janeiro, mas também vamos falar do bondinho que nos permite ter uma visão lá de cima e conhecer um pouco de perto, né, este lugar tão incrível. O bondinho, com seus mais de 110 anos de história, tem muita coisa para nos contar sobre ele e sobre a cidade. Vem com a gente conhecer o Pão de Açúcar. Consiste, né, a gente sair daqui do Morro da Babilônia, né, que é onde a gente compra o bilhete, e vai até o primeiro morro, que é o Morro da Urca. De lá a gente para, tem uma vista lá de cima também, e vai pegar para o segundo morro, que é o Pão de Açúcar. Depois a gente pode voltar parando, né, em cada um desses pontos. O importante é você manter o seu bilhete, porque para entrar, né, em cada um dos locais você vai precisar passar de novo na catraca. Agora vai ser a nossa vez. Esse aqui é um exemplo do primeiro bondinho, né? Era chamado de camarote carril. Mas os cariocas, que gostam de dar nomes, né, para as coisas da cidade, resolveram apelidar de bondinho porque ele se parecia muito com os bondes que circulavam pela cidade. Realmente é bem parecido. E de lá pra cá é só bondinho que a gente fala mesmo. A primeira geração de bondinhos é de 1912 a 1972. E este aqui é um dos motores de tração dessa primeira geração. Esse aqui foi fabricado nos anos 1930. No Morro da Urca você já começa a ter paisagens incríveis, né, do Rio de Janeiro. A gente vê o Cristo Redentor, a parte da Baía de Guanabara, a Enseada de Botafogo, Urca. E se daqui você quiser ir ao Cristo, fique à vontade. Por apenas R$ 770 você pega o helicóptero, vai lá e volta. 770 por pessoa. Daqui de cima a gente consegue ver parte da cidade de Niterói, ali a Fortaleza de Santa Cruz, Forte São Luís. Se você quiser conhecer um pouquinho, né, da cidade de Niterói, nós também temos alguns vídeos no nosso canal. Vamos deixar os links aqui na descrição deste vídeo.
gente não vai arredar o pé daqui enquanto o sol não baixar. Não é simples selecionar atrações para a cidade do Rio de Janeiro. Há muito o que ver e fazer. Caso você tenha mais tempo na cidade, não deixe de conferir nosso roteiro completo. Link na descrição deste. Boa viagem!